Hoje a gente vai se aprofundar no livro Forte, Devocionais para uma Vida Poderosa e Apaixonada da Lisa Bevery. A Lisa Bevery é uma autora incrível. Ela tem um jeito muito especial de falar com as mulheres, de encorajar, sabe? E nesse livro, ela usa a própria experiência e os ensinamentos da Bíblia para mostrar como a gente pode ter uma vida mais forte, mais autêntico. E o legal é que ela não fica só na teoria. Ela compartilha as próprias lutas, as dificuldades que a mesma enfrentou. Ela se coloca no nosso lugar, sabe? Dá pra sentir que ela entende o que a gente passa exatamente. E ela divide o livro em seções bem interessantes, cada uma focando em um aspecto da vida cristã, tipo relacionamentos, batalhas, graça, autocontrole, liberdade. É uma verdadeira jornada. E logo no comecinho do livro, ela já vai direto ao ponto, falando sobre a força que a gente precisa ter para lidar com os desafios da vida. Ela diz assim, que esta vida requer força, e quanto mais vivemos, mais difícil fica a vida. E é verdade, a gente vai aprendendo, amadurecendo mais. Os desafios também vão aumentando. E aí a Lisa conta uma história pessoal dela que eu achei muito marcante, sobre como ela teve que aprender a buscar força em Deus. Ela fala da dificuldade de amar com as próprias forças, e da importância de se conectar com o poder divino. A gente não consegue fazer nada sozinho, não é? A gente precisa da força de Deus para amar, para perdoar, para superar os obstáculos totalmente. E você já se sentiu assim, completamente sem forças diante de uma situação? Nessas horas, a gente precisa se lembrar que Deus é a nossa força, nosso refúgio. E falando em força, Lisa também questiona aquela ideia de confiança que a gente vê por aí. Sabe aquela baseada em aparência, em seguir as tendências, em ter muitos likes nas redes sociais? Aquela coisa superficial, ela critica isso, essa busca por validação em coisas tão passageiras. A gente não pode se deixar levar por essa ditadura da perfeição? A Lisa chega a perguntar. De quantas curtidas em uma foto nós precisamos? Ou quantos comentários de estranhos serão necessários para finalmente dizermos, basta. A gente precisa buscar uma confiança que vem de dentro, que não depende da aprovação dos outros. Quando a gente está em paz conosco mesmo, buscando os nossos sonhos, vivendo de acordo com os nossos valores, isso é muito importante. Ela também destaca a importância de ter uma comunidade, sabe? Pessoas que nos amam, nos apoiam, que caminham com a gente. Lisa acredita que a gente não precisa enfrentar as lutas sozinha. Quando a gente está passando por um momento difícil, ter amigos e familiares por perto faz toda a diferença. É como se eles dividissem o peso comigo, com a gente. A Lisa compartilha como ela mesma se sentiu isolada em certos momentos da vida, e como foi importante se conectar com outras mulheres que passaram por desafios parecidos. A gente precisa uma das outras, não é? Para compartilhar as alegrias, as dores, para se fortalecer. E a gente também precisa lembrar que Deus está sempre com a gente, né? Ela diz uma frase linda. Deus não está zangado com você. Ele não é seu acusador. Ele está mais do que disposto a ajudar e você não está sozinha. É muito bom se sentir acolhida por tê-lo. É saber que ele está ao nosso lado, nos amando, guiando. Isso nos dá uma força incrível. Eu tenho a sorte de ter uma família maravilhosa, amigos que são como irmãos, e também a minha igreja, que é um lugar onde eu me sinto acolhida e amada. E a Lisa também fala sobre a busca por satisfação, como a gente muitas vezes procura a felicidade em coisas que, no fundo, não preenchem o nosso vazio. Na verdade, a gente corre atrás de bens materiais, de status social, de reconhecimento. Mas no final, o que realmente importa é ter paz interior, não é? Ter um propósito, um relacionamento com Deus. E ela usa uma analogia interessante para falar sobre essa busca. Ela compara a história de Adão e Eva, que comeram fruto proibido mesmo Deus tendo alertado sobre as consequências com a nossa própria busca por coisas que a gente sabe que não vão nos fazer bem. É como se a gente insiste em seguir o nosso próprio caminho, mesmo sabendo que Deus tem um plano melhor para nós. A gente precisa aprender a confiar em Deus, a buscar a sua vontade, a encontrar satisfação naquilo que realmente importa. E você, já passou por essa experiência? De buscar a felicidade em coisas que te deixaram vazia no final. Quem nunca, não é? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e vai percebendo que a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, mas sim no nosso relacionamento com Deus, nossa família, dos nossos amigos, nas coisas simples da vida. E a Lisa nos convida a experimentar essa satisfação em Deus, sabe? Ela compara essa experiência a uma refeição deliciosa, que alimenta a alma. Olha, eu gosto muito de ler a Bíblia, de orar,
de meditar na palavra de Deus e também de passar tempo na natureza, sabe? De contemplar a criação de Deus. Isso me faz sentir mais próxima dele. São momentos preciosos. E a Lisa também amplia a nossa visão sobre a paixão. Sabe? Ela fala que a paixão não é só sobre amor romântico, mas também sobre ter entusiasmo pela vida por aqui, que a gente acredita pela vontade de Deus. Ela nos desafia a ter paixão por aquilo que é justo, pela verdade, pela justiça social. É como se a gente pudesse usar essa energia da paixão para transformar o mundo, e ela usa a histórica em Abel para ilustrar o perigo da paixão descontrolada da raiva que leva à violência. A paixão pode ser uma força muito poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. A gente precisa saber direcionar essa energia, não é? Eu me apaixono por muitas coisas, pela minha família, pelos meus amigos, pela música, pela arte e pela natureza. E também pela minha fé, sabe? Pela vontade de fazer diferença no mundo. É importante a gente ter essa chama acesa dentro da gente. E a Lisa também nos lembra de algo muito importante. Deus enxerga o nosso coração enquanto o mundo se preocupa com a aparência. As pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar, não é? E a gente acaba se cobrando muito para ser perfeita, para ter a vida perfeita, a imagem perfeita. Mas Deus não se importa com isso, né? Ele se importa com o que está dentro de nós, com a nossa essência. E a Lisa nos incentiva a ter uma vida autêntica, em que o nosso exterior reflita quem somos em Cristo. Ela pergunta: quando os outros olham para você, o que vem? É como se a gente tivesse que perguntar: qual a mensagem que eu quero passar para o mundo exatamente? E a Lisa também nos coloca em alerta sobre os perigos da fofoca. A fofoca é algo que destrói relacionamentos. Ela fala como a fofoca, distorce a verdade, quebra a confiança e muitas vezes serve apenas para alimentar o ego de quem a espalha. Ela nos alerta: guardar-se de fofoca é uma parte muitíssimo importante. A gente precisa proteger o nosso coração de tudo o que é ruim. Sobre fofocas mesmo, eu tento não dar ouvidos. Quando alguém começa a falar mal de outra pessoa na minha frente, eu tento mudar de assunto, eu me afasto. Essa é a melhor atitude. E Lisa também nos desafia a praticar o perdão, tanto perdoar os outros quanto a nós mesmas. O perdão é tão importante, né? Ela usa a parábola do servo incompassivo, aquele que Jesus contou para mostrar o poder libertador do perdão. É verdade. Na parábola, o servo foi perdoado de uma dívida enorme pelo seu senhor, mas depois se recusou a perdoar um colega que lhe devia uma quantia muito menor e por causa disso acabou sendo castigado. É como se Jesus estivesse nos ensinando que se a gente quer receber o perdão de Deus, a gente também precisa perdoar os outros. E isso faz muito sentido. E a Lisa ainda completa: o perdão é um ato de cura, ele nos livra da amargura e nos liberta da culpa. Perdoar pode ser difícil, mas é essencial para a gente libertar de verdade. E eu te pergunto: existe alguém que você precisa perdoar, incluindo você mesma? Acho que todos nós temos alguém para perdoar, né? Seja uma pessoa que nos magoou, até nós mesmas, por erros que cometemos no passado. É importante estarmos dispostos a perdoar, nos libertar desse peso. E a Lisa se encerra essa primeira parte do livro, nos incentivando a viver como embaixadora de Cristo. Ela usa a analogia de um atleta olímpico representando o seu país, que é muito legal essa analogia. É como se tivéssemos uma missão importante a cumprir, não é? Exatamente. Ela cita a passagem de 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz que somos um povo escolhido para representar o reino de Deus. É uma responsabilidade e tanto, mas também é uma honra. E você, como se vê representando Cristo no seu dia a dia? Eu tento viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sabe? Amar ao próximo, ser compassiva, justa, honesta. A gente precisa ser um reflexo de Cristo no mundo, né? E a Lisa nos encoraja a fazer isso com coragem, com autenticidade, sem medo de sermos quem somos. A gente precisa mostrar para o mundo a beleza do Evangelho. A Lisa começa falando sobre a importância de estarmos sempre alertas, vigilantes, porque o inimigo está ao nosso redor procurando uma brecha para nos derrubar. A gente não pode dar mole, né? A Lisa até usa a imagem de um sentinela que precisa ficar atento para proteger a cidade dos invasores. Ela cita um versículo da Bíblia, 1 Pedro 5,8, que diz: sejam sóbrios, estejam vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Bem forte, né? Dá até arrepios?
A gente precisa ter consciência de que a batalha espiritual é real, de que o inimigo não está brincando. E o pior é que ele conhece as nossas fraquezas, sabe exatamente onde nos atacar. Ele se aproveita das nossas feridas, das nossas inseguranças, dos nossos medos. Por isso é tão importante a gente buscar cura e restauração em Deus. A gente não pode ignorar as nossas dores, mas também não precisa carregar esse peso sozinho. Deus quer nos ajudar a sarar, a superar os traumas do passado. E a Lisa fala sobre a importância de entregar tudo nas mãos de Deus. As nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas lutas. A gente não precisa lutar sozinha. Deus é a nossa força, nosso escudo, nosso refúgio. Ela também fala sobre as batalhas específicas que a gente enfrenta como mulheres, e reconhece que muitas mulheres lutam contra a solidão, a insegurança, a busca por amor e validação. A gente vive em uma sociedade que impõe muitos padrões. É difícil não se sentir pressionada. E a Lisa nos alerta para o perigo de buscarmos essa plenitude em relacionamentos humanos. A gente pode acabar se decepcionando, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém pode nos completar totalmente. Só Deus pode preencher o nosso vazio, nos dar o amor e a segurança que a gente tanto precisa. A Lisa usa alguns salmos, como o Salmo 16, para ilustrar essa busca por Deus como o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ela diz: "O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte." Lindo, né? É como se estivesse dizendo que Deus é tudo o que a gente precisa. E ela também fala sobre a batalha do perdão, que é uma das mais difíceis. Perdoar às vezes parece impossível, né? Principalmente quando a gente foi muito magoada. Mas a Lisa nos lembra que Deus nos perdoou de uma dívida imensa. Como a gente não consegue perdoar os outros se Deus nos perdoou de tanto? É sobre olhar para a cruz e se lembrar do amor incondicional de Deus por nós. E aí conseguimos perdoar com mais facilidade. O perdão liberta a gente da amargura, do ressentimento, da raiva. E a Lisa ainda fala sobre a proteção dos anjos. Ela cita Lucas 4:10, onde Jesus diz: "Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos." Muito lindo. É bom saber que Deus cuida da gente de todas as formas, né? Está sempre ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. E tem a parte que ela fala sobre a adoração como arma poderosa, que achei isso incrível. Ela incentiva a gente a usar a adoração como uma forma de afastar o medo, a insegurança, as dúvidas. É como se a gente estivesse levando o nosso espírito a Deus. E quando a gente adora a Deus, a gente se conecta com a sua força, com o seu poder. A Lisa também cita Efésios 6:12, que fala sobre a nossa luta não ser contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. A gente precisa ter essa consciência, não é? De que a batalha espiritual é real e de que precisamos usar as armas certas. E quais são essas armas? A Lisa descreve a armadura de Deus, que está em Efésios 6:13 e 18. A gente tem o cinto da verdade, que nos mantém firmes na palavra de Deus, a couraça da justiça, que protege o nosso coração, o calçado do evangelho da paz, que nos leva a anunciar as boas novas, o escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados do inimigo, o capacete da salvação, que guarda a nossa mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente precisa estar vestida com essa armadura todos os dias para resistir aos ataques do inimigo. E a Lisa também fala sobre a importância de lutar a favor de algo e não apenas contra algo. Ela nos convida a lutar pela justiça, pela paz, pelo amor. E a gente precisa lembrar que os nossos inimigos não são as pessoas, mas sim as forças espirituais que as oprimem. A gente precisa ter compaixão pelas pessoas, mesmo quando elas nos ferem. A Lisa usa a história da Batalha de Beon, onde Deus fez o sol parar para que o povo de Israel pudesse vencer, para mostrar a importância de lutar na luz. Ela destaca que Deus é a nossa luz e que a gente precisa lutar guiada pela sua verdade e amor. E no final das contas, a gente precisa se apegar em Deus, né? Confiar na força dele, buscar a sua presença em todos os momentos. Com certeza, essa é a nossa maior segurança. A Lisa realmente nos equipa para enfrentar os desafios da vida cristã. No livro tem uma frase que a Lisa fala que é: "O passado não define o nosso futuro." E é a mais pura verdade. A gente precisa se livrar das correntes do passado. E ela usa a história da mulher adúltera para ilustrar essa verdade. Lembra lá no Evangelho de João? A mulher foi pega em adultério e levada até Jesus. As pessoas queriam apedrejá-la, mas Jesus a perdoa e liberta da condenação. É a graça de Deus em ação, né? Dando uma nova chance.
E a Lisa nos convida a abraçar essa liberdade que Cristo conquistou por nós. É como se a gente pudesse finalmente respirar aliviado, sem carregar o peso do passado. A gente é uma nova criatura em Cristo. E para concluir, ficamos com essa citação que tem no livro mencionado por ela, que é em Efésios 4:32, que diz: Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa jornada foi intensa, né? Passamos por tantos ensinamentos e reflexões importantes. Que possamos viver com mais força, amor e graça, aplicando tudo o que aprendemos. O perdão, a coragem, a autenticidade, tudo isso é essencial para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmas. Que Deus continue nos guiando e nos fortalecendo em cada passo. Se você gostou das lições inspiradoras do livro Forte, não esqueça de deixar o like e comente aqui o que mais tocou você. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem poderosa. Aproveite e também se inscreva no canal. Ative o sininho para que não perca nenhum conteúdo como este. Até a próxima, pessoal, e que essa jornada de transformação não pare por aqui.